Saúde, irmãos, com a paz do Senhor, amém? Glória a Deus que estamos aqui nessa manhã. Por que você não toma seu assento e abre a sua Bíblia comigo em Isaías, no capítulo 37. Uma já conhecida passagem de muitos dos irmãos a respeito de uma das guerras que Israel enfrentou. Enquanto você abre a sua Bíblia, eu gostaria de agradecer ao Senhor pela oportunidade de estar aqui mais uma vez de manhã. Apesar disso ser a nossa rotina, não significa que não tem valor ou que não é especial. Todas as vezes que nos reunimos na frente, na presença de Deus, é um momento especial. Então eu agradeço a Deus por mais essa vez que o Senhor nos dá de estar na sua presença logo pela manhã. Que privilégio, não é verdade? Que privilégio a gente começar o nosso dia falando com o Senhor. E essa passagem de Ezequias, irmãos, ela diz assim no versículo a partir do número 3. Nós vamos ler alguns versículos para que o enredo faça sentido, né? E disseram-lhe: assim diz Ezequias, este é um dia de angústia e de vitupérios de blasfêmias, porque chegados são os filhos ao parto e força não há para os dar à luz. Porventura o Senhor teu Deus terá ouvido as palavras de Rabsaque, a quem enviou o rei da Assíria, seu amo, para afrontar o Deus vivo e para vituperar com as palavras que o Senhor teu Deus tem ouvido. Faze oração pelo resto que ficou. Depois, versículo 15, no mesmo capítulo. E orou Ezequias ao Senhor, dizendo: ó Senhor dos exércitos, Deus de Israel, que habita entre os querubins, tu és o Deus, tu somente, de todos os reinos da terra. Tu fizestes os céus e a terra. Inclina, ó Senhor, os ouvidos e ouve. Abre, Senhor, os olhos e olha. E ouve todas as palavras de Senaqueribe, as quais ele mandou para afrontar o Deus vivo. Verdade é, Senhor, que os reis da Assíria assolaram todos os países e suas terras, e lançaram no fogo os seus deuses, porque deuses não eram, senão obra das mãos dos homens. Madeira e pedra, por isso o destruíram. Agora, pois, ó Senhor, nosso Deus, livra-nos das suas mãos, para que todos os reinos da terra conheçam que só tu és o Senhor. Amém. Existiu, durante a história dos reinos de Israel, muitas ameaças. Uma coisa que o povo de Deus sempre é ameaçado. As ameaças, elas são comuns da vida humana. Todos os dias de manhã você acorda e muitas ameaças te afrontam. Uma delas, por exemplo, é a morte. Será que eu vou terminar o dia de hoje vivo? Outra delas, por exemplo, pode ser o desemprego. Será que hoje eu vou perder o meu emprego? Outras delas, de repente, são os filhos. Será que hoje meu filho vai chegar com uma notícia ruim? Muitas ameaças assolam e pessoas às vezes vivem sob medo das ameaças. Mas algumas ameaças, elas são apenas preocupações. Elas são apenas coisas que a nossa mente nos diz que isso pode acontecer, ou aquilo pode acontecer, ou aquilo outro pode acontecer. Elas não são reais. Na verdade, os psicólogos, ou sei lá quem diz, né? Os estudiosos dizem que 80% das nossas preocupações nunca vão acontecer. 80% daquilo que a gente pensa antes de acontecer, na verdade, nunca vai acontecer. E muita gente vive debaixo da auréola da preocupação. Meu Deus, o que vai ser da minha casa? Meu Deus, o que vai ser da minha família? Meu Deus, o que vai ser do meu casamento? Meu Deus, o que vai ser das minhas finanças? E as propriedades que eu não tenho, e o tempo vai passando, e aquilo que eu quero eu não alcanço. Muitas preocupações estão em volta dessa sombra que, na verdade, nunca vão chegar a nos ameaçar de verdade. Mas o povo de Deus aqui estava passando sobre uma ameaça que era real. Não era uma ameaça de alguma coisa que poderia acontecer, era algo real. Ou seja, havia um resultado do médico positivo quanto àquela situação.
a história a respeito do filho ou do membro da família era verdade. A vergonha era iminente. Não existia nada daquilo que fosse subjetivo, ou então era uma preocupação que se tratasse de coisas que poderiam ser da mente, do campo da mente, uma preocupação no campo da mente. Eram preocupações reais, porque era um problema verdadeiro. Quando esse problema começou a se levantar, Ezequias, ouvindo as ameaças de Rabsaque, fez questão de falar numa língua que todo o povo ouvia. Por volta do capítulo 36, ou mesmo no capítulo 37, quando a notícia chega, eles pedem a Rabsaque, que era o enviado, mensageiro com a notícia, e eles falam, olha, fala isso que você está dizendo para nós em aramaico, porque o aramaico era a língua dos nobres, e o povo não vai ouvir. Ele falou, não, eu vou fazer questão de falar em hebraico, para que todos ouçam. E Rabsaque ainda diz, fala, olha, não engane o Senhor teu Deus a respeito dessas coisas, hein? Não te engane Ezequias a respeito dessas coisas, falando que o Senhor teu Deus vai livrar vocês. Não caiam nessa. Porque olha só o que nós já fizemos nas outras nações. Em outras palavras, ele fala assim, olha, não vem querer entrar com esse negócio de Deus para problema que é médico. Não venha falar de Deus para problema que é você ir lá fora e trabalhar. Não venha falar de Deus para um problema que é entre você e a sua casa. Não venha falar de Deus para um problema que só a sua força, e realmente se você tiver alguma força, porque os outros não tiveram, pode resolver. Não venha. E Ezequias, quando ouve aquelas palavras, fala assim, hoje realmente é um dia de angústia. Porque chegou o dia do parto e a mãe não tem força. Quem aqui já teve a esposa passando por um momento de parto, ou as mães aqui, que são mães e passaram pelo momento de parto, sabe a angústia causa muitas vezes muito mais no coração dos esposos do que da esposa. Porque a esposa sabe o que está acontecendo, mas o marido fica olhando, meu Deus, que negócio é esse? A minha esposa nessa situação. E a verdade é que Ezequias se sentia como olhando para a mãe gestante no momento do parto e a mulher sem força. Como é que nós vamos passar? E ele falou assim, vamos orar pelo que resta. Vamos orar por aquilo que sobrou. Você não se sente assim? Senhor, me ajuda para o momento daqui em diante, porque agora já era. Só que Ezequias decide fazer um ato desesperado. E muitas vezes esse é o nosso problema. Que nós deixamos para nos entregar na presença de Deus em sinceridade, quando o momento é desespero. Quando o momento é que nós estamos contra a parede, quando não há mais situação. E na verdade a gente esquece que aquele que nós vamos pedir é o Senhor dos céus e da terra. Ezequias chega no templo e se põe diante do altar de Deus e fala assim, olha, Senhor, é o seguinte, chegaram algumas cartas aqui em casa, chegaram algumas notícias aqui em casa e elas são verdadeiras. É de verdade isso aqui. Seria como ele tivesse pego as cartas dos outros reis que diziam, olha, fomos derrotados. Existia o selo daquele rei. Olha, nós fomos dizimados. A situação aqui no reino é assim, assim, assim. Não sobrou nada. Era como se ele chegasse e falasse assim, Senhor, olha a casa do fulano de tal, desolada. Olha a casa do fulano de tal, acabada. Olha esse exame aqui, ó, positivo. Olha esse exame aqui, as alterações. Olha o testemunho daquele sobre a minha família, esse. Olha o que aconteceu dentro de casa, foi assim. E todas as ameaças reais ele apresenta na frente do Senhor. E aí ele entende,
ou a sua mente é clareada pelo Espírito de Deus, ele fala assim, olha, é verdade que os deuses das outras nações foram queimados, mas, Senhor, eles não eram deuses. Só o Senhor é Deus sobre o céu e sobre a terra. E ele fala assim, agora, Senhor, mostra a eles que só o Senhor é Deus. Que toda a terra descubra que só o Senhor é Deus. A igreja, irmão, muitas das vezes fica parada porque ela não entende, ou ela acha que ela é só mais uma religião na terra. Ela acha que Jesus é só mais uma pessoa, mais um líder religioso. Jesus é o Senhor dos céus e da terra. E é Ele quem garante a vitória da igreja. A vitória da igreja não foi comprada através de uma filosofia. A vitória da igreja não foi comprada através do sangue dos mártires. A vitória da igreja não foi comprada através de mensagens de púlpitos, através da história. A vitória da igreja foi comprada na cruz do Calvário e autenticada no túmulo vazio lá em Jerusalém. É lá que a nossa vitória está demonstrada. É lá que os deuses das outras nações não passam de madeira e de pedra e de gesso. É ali onde fica claro aonde está a nossa segurança. Senaqueribe percebe isso antes mesmo de ver ao Senhor Jesus. Quando ele fala que só o Senhor é o Deus vivo, nele há vida, ele é a vida. Ele fala assim, Senhor, olha, inclina os teus ouvidos e ouve, abre os teus olhos e vê. Perceba o que estão falando, olha o que estão tramando. E ele tira a carga dele e entrega a Deus e fala assim, olha, mas eles não falaram contra nós, eles falaram contra o Senhor. Eles não querem fazer com que a minha casa passe vergonha. Eles querem falar, esses aí são os crentes de Jeová. E aí ele colocou no lugar certo, irmãos. Porque aí Deus aparece e fala assim, olha, nessa peleja você esquece, se eu não ponho a mão, viu? Porque pelo mesmo caminho que eles vieram, por 7 eles vão ir embora. Aleluia. Você tem a oportunidade, irmãos, nessa manhã ou em qualquer outro dia da sua vida, de colocar as ameaças reais que são feitas contra você, na presença de quem resolve. E se você não toma disso, você perde a maior bênção de ser crente. De entender que você tem um dono. De entender que a sua nação, a sua casa tem um dono. De entender que exame médico, de entender que aquilo que disseram a respeito da sua casa, as ameaças que fizeram contra você, não significa nada. Não representa coisa alguma. Porque ele disse que aos enfermos nós expulsaríamos as enfermidades. Nós curaríamos eles. Aos que são carregados de demônios, nós os expulsaríamos. E se bebêssemos coisa mortífera, mal nenhum nos faria. Por quê? Porque nós estamos debaixo do reinado do seu Cristo. E se nem o seu próprio Filho Deus poupou por nossa causa, não nos daria também todas as coisas? Paulo ainda dizendo, fala assim, quem nos separará do amor de Deus? A morte, a vida, a doença, a altura, a profundidade, nada. Nós estamos debaixo, irmãos, de uma graça que o mundo não pode entender, de que o povo não pode conceber, mas eles vão ver a vitória da igreja e vão glorificar a Deus. Através daquilo que Deus vai fazer na sua casa, muitos virão ao Senhor. Se prepare, coloque na presença de Deus hoje as ameaças reais da sua casa, seja claro diante de Deus, apresente as cartas. Fale a ele, olha Senhor, isso aqui vem contra a minha casa, isso aqui é verdadeiro. Ele quer me ameaçar e deixe que o sangue de Jesus livre a sua casa pelo poder de Deus. Não pinte o pavão. Não diga que não é. A ameaça é clara, é verdadeira. Mas escuta, Deus é maior do que tudo isso e Ele reduz a pó. Ele reduz as nossas ameaças a pó.
Aproveite nessa manhã, irmãos, desfrute da presença de Deus, mas acima de tudo, já cante a vitória que Deus irá lhe dar pelo sangue de Jesus. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus, pastor. Deus abençoe.